Nós sabemos que o Livro dos Espíritos é a obra básica da doutrina espírita. Foi ali o primeiro livro lançado por Allan Kardec, já há mais de 150 anos. E uma pergunta feita no Livro dos Espíritos faz com que a doutrina espírita seja mais cristã do que talvez algumas outras doutrinas ou religiões que se autodenominam cristãs. Na pergunta 625, Kardec questiona os espíritos sobre qual seria o modelo, o guia de perfeição a ser seguido na Terra. E os espíritos respondem que é Jesus. Olá você, seja bem-vinda, bem-vindo a mais esse conteúdo no nosso canal do CEF. Rogamos sempre que a espiritualidade maior possa nos guiar em mais esta reflexão de hoje. É através desta pergunta que nós temos absoluta certeza de que a doutrina espírita é norteada pelos ensinamentos de Jesus. Apesar de não ter a Bíblia como único livro guia e também não ter os livros de Kardec como únicos livros guias sagrados, mas sim a base, porque depois daí nós temos uma atualização da doutrina com mais fundamentos, detalhes, pelas escritas de Chico Xavier, é necessário restabelecer isso, porque até hoje há muitos que usam como argumento a crítica ao Espiritismo de que não é uma doutrina, não é uma religião cristã. Bom, isso se deve muito devido à comunicação das tidas pessoas mortas, do trabalho dos médiuns e aí por diante. Este é um assunto para outro vídeo, para outro conteúdo. Mas, através dessa pergunta, nós temos sim Jesus como guia, Jesus como modelo, Jesus como aquele que nos exemplifica na Terra o máximo de perfeição. O chamado Espírito Puro, aquele que não tem a necessidade de reencarnar mais, senão por uma missão, tal como foi a dele, inclusive, que reencarnou para uma missão planetária. Mas o Espiritismo vai além desses 33 anos que nós temos como a estadia, vamos chamar assim, de Jesus no corpo físico, na Terra reencarnado. A doutrina espírita faz questão de abrir muitos mais horizontes, tanto para o que Jesus realizou após o seu desencarne, continua realizando, inclusive, mas também o que ele realizou antes de reencarnar. Sim, nós estamos falando aqui que a doutrina espírita, ela considera Jesus como o governador planetário da Terra. E é sempre bom salientar o que isso significa. Significa que Jesus, desde há 4,5 bilhões de anos atrás, já era puro. Já era ali o guia da humanidade. Já era a referência na Terra. E com isso, ele foi incumbido por Deus de justamente mover todos os elementos químicos, geográficos, todas as substâncias do universo, coletar ali o fluido cósmico universal para desenvolver a criação do nosso planeta. E assim, Jesus tem estado conosco desde as mais antigas eras, percorrendo todos os milhares, milhões de anos que a Terra teve de percorrer para se desenvolver. E sim, nós estamos querendo dizer aqui que Jesus, no tempo dos dinossauros, vejam só, já era um espírito puro. Já estava com aqueles seres, já acompanhava cada elemento, seja ele mineral, seja ele químico, seja ele de qualquer ordem fosse, que já habitasse a Terra. Então Jesus não é aquele que nasce apenas há 2025 anos atrás. Não é aquele que vem e passa 33 anos, depois é crucificado e vai embora. Muito pelo contrário. Jesus já está com a Terra desde o seu início
e continuará com a terra até o seu final, o que se dará, devido aí seguindo as expectativas científicas atuais, a daqui a alguns bilhões de anos, também contando a vida do Sol. Bom, mas aí o que nós queremos dizer com isso, com esse contexto geral, é que a doutrina nos convida, acima de tudo, a conhecer verdadeiramente Jesus. A sair do estereótipo daquele que andou sobre as águas, daquele que transformou a água em vinho, multiplicou os pães, os peixes, sairmos dessa categorização, dessa humanização simples que nós colocamos Jesus nos últimos anos, para algo além. Jesus é esse algo além, é esse algo maior, que ainda escapa da nossa compreensão humana, mas que a cada vez que nos debruçamos sobre ele, aprendemos mais e temos mais consciência do quanto ainda falta descobrir acerca deste homem, acerca desse Espírito. Dita toda essa introdução, nós sabemos, estamos aí vacinados de antemão, que toda vez que nós ouvirmos alguém se referindo a Jesus com alguma tentação, com alguma coisa, algum sentimento, algum instinto, alguma emoção humana, nós já sabemos que, opa, essa pessoa está falando de um Jesus diferente daquele que a doutrina espírita traz, daquele que nós devemos aprender cada vez mais. Dizer, por exemplo, que Jesus sentia uma tentação carnal, se apaixonou por Maria Madalena, é o extremo da humanização de um espírito puro. E não há, atualmente, como nós entendermos como funciona a cabeça, o coração ou os recursos de um espírito puro. Até porque estamos muito distantes dessa caminhada, muito distantes dessa meta ainda. No futuro, obviamente, nós conheceremos mais a dinâmica, como esse espírito age, como ele pensa, como ele reage, à medida em que, claro, nós nos aproximamos desses fundamentos. Então, o modelo maior é Jesus, através de suas atitudes, reações, através de seu comportamento, principalmente quando fora espancado, quando fora crucificado, quando fora humilhado na frente de todos. A não reação de Jesus nos ensina muito. E aqui nós queremos abordar outros milagres, outros feitos de Jesus que se referem às suas curas. Jesus era, sem dúvida alguma, e continua sendo o maior magnetizador da Terra. Era aquele que detinha o melhor conhecimento e a manipulação das forças da natureza em prol daqueles na qual ele atendia. Ele estava em comunicação constante com Deus, você imagina o que é isso? Ele era o maior médium, e continua, claro, sendo o maior médium que existiu, devido a esse intercâmbio que ele continha com o Pai, por vibrar na mesma sintonia. Era capaz de entender desde os átomos mais primários até a grandeza das galáxias, a imensidão do universo. E é isso que o Espírito puro faz. Então, quando Jesus ali curava os enfermos, não há milagre, não há nada de sobrenatural, mas sim a utilização do fluido cósmico e de forças da natureza na qual nós, seres humanos, ainda somos incapazes de manipular, ou tampouco ainda somos incapazes de conhecer em sua plenitude. Mas o que eu quero te chamar aqui a atenção é para um aspecto específico das curas que Jesus realizava. Todos nós já reparamos, por exemplo, que aqueles cegos que ele devolveu a visão, aqueles leprosos em que ele curou, até Lázaro que ressuscitou, têm um aspecto em comum? Todos eles morreram. Vejam só, não sobrou ninguém atualmente para contar a história de como era Jesus, de qual foi a sensação de ter sido curado e assim por diante. Todos morreram. Então nós, aqui nesse corpo atual, que não tivemos a oportunidade de conhecer e tampouco sermos curados por Jesus, vejam só, teremos o mesmo destino daqueles que tiveram esse imenso privilégio. Vamos ter o mesmo desfecho
daqueles que não só sentiram o toque de Jesus, mas também sentiram a sua energia, sentiram a sua vibração, foram curados por ele. Mas por que isso acontece, afinal de contas? Se Jesus está aqui desde o início da Terra, vai nos acompanhar até a sua extinção, e lá se vão bilhões e bilhões de anos, porque aqueles que foram curados, foram tocados por ele, receberam o seu amor, também pereceram? Bom, nós estamos falando que Jesus está desde o início e continuará até o desfecho da Terra. Mas o seu corpo físico, tal como conhecemos, durou míseros 33 anos. Talvez Jesus não fosse morrer na cruz, fosse viver mais, talvez até os 90, enfim. Mas o fato é que a humanidade lhe deu esse desfecho aos 33 anos, muito jovem, por tudo que ele era. Mas por que Jesus se deixou morrer? Jesus poderia muito bem manipular também o fluido cósmico a fim de impedir as ações que lhe eram atribuídas e assim seguir em frente. É porque Jesus sabia que o seu evangelho, que a sua lição maior, não era através dos milagres, mas sim através da sobrevivência, da emancipação da alma frente ao corpo. E isso, olha só, é um assunto para outro vídeo porque ele é bem complexo, bem profundo. Jesus, quando ressurge na frente de Maria de Madalena inicialmente, depois na frente dos discípulos, ele dá um recado eterno para todos nós, de que a vida existe após o corpo. E se aqueles que receberam o seu toque carinhoso, a sua cura, também pereceram, significa que aquele toque de Jesus vai lhes acompanhar no pós-morte. Estará com todos aqueles que foram curados também depois do corpo. Logo nós percebemos que, mesmo que inicialmente Jesus ali estivesse se manifestando em cima do corpo da pessoa, a cura que ele estava buscando ali fornecer não era para o corpo, era para o espírito. Porque se fosse pelo corpo, por mais que houvesse ali a intervenção de Jesus, o corpo não iria contrariar a lei da natureza física, que é de crescer, envelhecer e morrer. Não há fundamento na vida eterna do corpo, em ser imortal no corpo. E Jesus provou isso, justamente curando aqueles e aqueles perecendo, morrendo anos depois. Logo, o Evangelho de Jesus, a sua cura, se faz presente no nosso espírito e não no nosso corpo. Todos aqueles que procuraram Jesus apenas em busca da cura corpórea, apenas em busca do toque físico, não entenderam a missão do Mestre. Não entenderam a amplitude da sua existência e tampouco das suas ações. E ainda assim hoje, milênios depois, alguns de nós ainda não entendem essa mesma amplitude. Nós achamos que Jesus intervém em prol do nosso corpo. Nós achamos que os ensinamentos do Cristo são para o físico. Mas vejam só, nós continuamos envelhecendo. Na verdade, desde que nós nascemos, nós já estamos próximos de morrer. Porque a cada segundo que passa, o nosso corpo envelhece mais. E mais ele se encaminha para a morte. Então, seria muito simplista e muito humano pensar que a vida começa no nascimento e termina no túmulo. Mais humano ainda pensar que Jesus ensinou para os corpos e não para os espíritos. O Evangelho só continua ativo até hoje e nós só estamos refletindo acerca dele porque Jesus se manifestou após a morte de seu corpo físico. Porque Jesus ali evidenciou a vida após a morte. É por isso que o Evangelho é eterno. É por isso que Jesus é tido aí como a figura mais enigmática de todos os tempos. E é por isso
que Ele é perfeito. Não na perfeição de Deus, obviamente, porque Deus só tem um, mas na perfeição que nós podemos alcançar no nosso grau evolutivo hoje. Dito isso, em que nós aqui estamos salientando que Deus curou para os espíritos e não para os corpos, fica a pergunta central. Qual é a cura que você deseja de Jesus? Se você tivesse a oportunidade de encontrá-lo, pedindo a cura para alguma coisa, qual cura você pediria? Uma cura para o corpo? Que morre, que tem prazo de validade, que é temporário? Ou uma cura para algo mais além? Essa é uma reflexão profunda e sensível, porque nós ainda estamos muito enraizados no corpo físico, não só pelo fato de estarmos em um, obviamente, mas de termos dificuldade de desvincular os nossos pensamentos e emoções da matéria que nos envolve. Mas é algo para a gente refletir, não só acerca da grandeza de Jesus, mas o que verdadeiramente Ele nos ensinou e continua nos ensinando através de seu amor e através do Evangelho. Vamos agora, então, às nossas tradicionais vibrações? Convido a você a fecharmos os olhos e a juntos buscarmos uma paz interior para que possamos unir os nossos pensamentos nas vibrações de hoje. Assim, nós vamos vibrando, desejando ardentemente que haja cada vez mais paz no mundo, em que as nações possam se unir e possam cessar todos os conflitos, todas as guerras, para que haja cada vez mais diálogo e compreensão. Vamos vibrar para o Brasil, por esta pátria amada, por tudo que ela nos representa. Vibrar por aqueles irmãos que estão nas ruas, que estão desabrigados, que estão entregues à sua própria sorte, para que Jesus os envolva na sua infinita paz. Vibrar pelos hospitais, pelos doentes do corpo e da alma. Vibrar pelos asilos, orfanatos, cadeias. Vibrar por todos os lares da terra, em especial a nossa casa, onde imaginamos Jesus ali presente conosco, distribuindo a sua paz, distribuindo a sua luz. Vamos vibrar por aquela pessoa em especial que nós sabemos mais necessitar dessas boas energias. Vamos vibrar pelo CEF, por todas as casas espíritas, e vibrar para que Jesus envolva com a sua luz todas as religiões. Vamos vibrar por nós mesmos, para que consigamos continuar com a boa vontade renovada neste caminho de aprendizado, de luz, de autoaprimoramento. E agora, nós mentalizamos que Jesus impõe as suas mãos sobre nós, derramando-nos a sua energia, a sua paz, o seu fluido. Todos os seus elementos vão descendo e tocando o nosso corpo físico, revigorando a nossa parte mais densa. Vamos abrir os nossos corações, permitindo também que Jesus toque o nosso sentimento, toque a nossa consciência, possa renovar os nossos pensamentos e despertar cada vez mais em nós a luz do Evangelho. Também rogamos que o Mestre derrame sob esse recipiente com água que preparamos o fluido cósmico. Esse fluido sutil que vai tocando este líquido e vai revigorando-o, vai reenergizando as suas moléculas, fazendo com que esta água não seja apenas uma água, mas seja
um líquido salutar para a nossa saúde física e também a nossa saúde emocional. E assim nós agradecemos por mais este momento de reunião em nome de Jesus e de Deus, elevando o nosso pensamento ao Mestre e juntos rogando graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui neste vídeo. Não esqueça, por favor, de dar aquele like, aquela curtida, de também se inscrever no nosso canal para fortalecer cada vez mais este nosso trabalho e assim continuarmos juntos todos os sábados. Eu me despeço por aqui, rogando sempre que Jesus nos abençoe. Um grande abraço. Tchau!